para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa noite com o coração de ser ajudado pelo Senhor, iluminados pelo Senhor. Senhor, nos dá a sensibilidade espiritual nessa noite para poder ouvir o Senhor, ver o Senhor e entender o Senhor. Nesse tempo, Senhor, de tanto engano, de tanta distração, onde tantas coisas têm roubado o lugar do Senhor no nosso coração, que nós possamos, Senhor, estar atentos a Ti. Fala a nós nessa noite. Expõe a Tua palavra, Senhor, de uma forma clara e nos leva, Senhor, a Tua luz. Nós necessitamos de Ti. Seja conosco essa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia, perdão, ela representa muito do que nós vemos hoje no tempo atual. Embora nós sabemos que cada uma dessas 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, elas eram igrejas reais, que existiram naquela época e que passavam por cada uma dessas situações naquela época. Por outro lado, elas também representam uma palavra profética a respeito da história da igreja. Quando nós comparamos a sequência dessas igrejas e a história da igreja, é impressionante como nós podemos ver que tudo aquilo que aconteceu em cada uma daquelas 7 igrejas aconteceu ao longo da história da igreja. Então isso traz para nós também muitas lições a respeito dessas verdades. Alguns estudiosos, existem muitas correntes diferentes quando a gente fala de Apocalipse, mas alguns estudiosos, eles limitam-se a dizer que essas igrejas representam apenas aquele período do primeiro século. Outros já dizem que existe essa linha profética a respeito da história da igreja. Mas dá para ver claramente que nós podemos ver as duas coisas ao longo da história. Tanto que essas cartas foram cartas reais, enviadas àquelas igrejas que estavam passando por essas situações naquela época, mas que elas se alinham ao longo da história da igreja. E a igreja em Laodiceia é uma igreja que a sua condição, ela traz muita luz para o tempo do fim. Porque ela traz uma representatividade de como... Vocês ouviram? Muita luz para os tempos do fim. Então traz muita luz para os tempos de agora. Como a igreja estará no tempo da volta do Senhor. E nós precisamos tirar muitas lições disso. O cristão verdadeiro tem como uma preocupação, não sei se o tema é preocupação, mas com desejo melhor, a volta de Cristo. Então a gente fica fazendo tudo para aguardar Cristo. É o que a gente chama de maranata. Isso não é religião, né? É lógico que tem muita gente religiosa que fala maranata sem saber por quê, mas na verdade o maior desejo nosso não é ganhar essa vida, mas é a chegada, a volta de Jesus Cristo. E isso é real, ele vai vir. Para quem é cristão acredita, quem não é cristão pode ter uma religiosidade que fala isso da boca para fora. As mensagens que nós compartilhamos, nós falamos sobre a igreja em Éfeso, que representava justamente a condição da igreja no final do primeiro século, da perda do primeiro amor e do desvio de seguir verdadeiramente a Cristo. Mas agora a gente tem uma outra condição, que começa na perda do primeiro amor, mas que leva ao completo esfriamento, ao ponto
da igreja se tornar morna, distante completamente do Senhor, ao ponto do Senhor estar do lado de fora, batendo na porta, mas ela achando que ela está super bem. Ela olhando para si mesma e batendo palma. Então, essa igreja que ele está falando, ela está lá na Bíblia que ela achava que está tudo bem, né? E ela não tinha noção que não estava tudo bem, porque era questão espiritual. E por isso que fala de vomitar, pela ignorância, né? Que ela então demonstrava a respeito da vida espiritual. Infelizmente, essa é a condição de muitos grupos cristãos na atualidade. Aí, ó. Que eles acham, e eu estou falando de situações reais que eu já vi, que eles acham que sem eles, Deus não vai fazer nada nessa terra. Irmãos, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós estamos perdidos. Sem o Senhor, como fala João capítulo 15, versículo 5, nós nada podemos fazer. Nada mesmo. Então, uma das coisas que precisa estar claro para nós, diante dessa exposição, é a necessidade que nós temos de não perder os olhos do Senhor, de não perder a comunhão com o Senhor, e de entender que até o fim, e por toda a eternidade, nós seremos dependentes dele. Louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos para a história da cidade de Laodiceia, a história da cidade nos traz muitas lições. A primeira lição é que o nome dessa cidade, antes dela ser chamada Laodiceia, era Dióspolis, que significa cidade de Zeus. E essa cidade, que é uma cidade bem antes de Cristo, ela tinha muitos templos e havia muita adoração nessa cidade aos deuses pagãos, principalmente aos deuses da mitologia grega. E quando um rei helenista muito conhecido chamado Antíoco Epifânio, ele toma essa cidade, ele, ao invés de destruí-la, ele decide fazer uma homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice. E para que ele pudesse colocar o nome dessa cidade em homenagem à sua esposa, Laodiceia, ele precisou conquistar aquela cidade. E ele derramou benesses, investimentos financeiros e trouxe muitas coisas boas para Laodiceia. Então, é assim que a gente compra as coisas, né? O camarada quer pôr o nome da cidade, o nome da mulher, né? Quer colocar e vai descer aí para dar alegria para a mulher, né? E esquece totalmente que o melhor amor, inclusive para ele amar a própria mulher, é Cristo, né? E falando de noção de cidade, eu diria que a cidade, toda cidade tem toda uma concentração de um poder econômico que o homem precisa. Tem lá, sei lá, padaria, tem lá onde vai comprar os mantimentos, tem lá, enfim, as coisas que nós precisamos no dia a dia, supermercado, banco, padaria, enfim. E tem a igreja. Só que essa igreja que a gente conhece não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é orgânica. E aquela igreja que a gente fala de uma cidade, ela é uma edificação. Portanto, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem endereço. Pelo menos o endereço físico, rua tal, praça tal. A igreja de Cristo é orgânica, ela é formada com pessoas que nascem de novo. Isso está na Bíblia. Agora, poucos sabem, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo indo numa igreja destas, com essas denominações, porque, na verdade, as pessoas não estão numa vida espiritual. Então, assim como eu falo que eu não sou religioso, mas eu tenho uma vida espiritual e estou treinando agora e aqui na academia a vida espiritual, estudando junto com vocês, online, um pouco com preletores que também são da mesma linha, ou seja, não são religiosos e tem uma linha, não tem uma denominação, né? É um grupo que se reúne numa certa região. Voltando para a cidade, nós temos aqui um projeto que é pioneiro,
um projeto que é inusitado, um projeto que é único, que é exatamente transformar o nosso trabalho, quer dizer, o dom que Deus nos deu, que é, na verdade, ser engenheiro civil, né? Que depois Deus nos guia para ser especializado em geotecnia e faz com que nós, então, desenvolvemos uma empresa que hoje já tem quase 35 anos, montar, então, essa academia, que é uma academia que hoje é virtual, ela já foi presencial, e ela começou como temática, mas depois a orientação foi para ampliar essa visão com uma gestão cristã verdadeira, né? E a montar a academia para os estudos da vida espiritual. O que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade nós estamos fazendo o que Cristo pediu para todos nós, que é pregar o evangelho, né? Que é falar de Cristo. É o que eu estou fazendo aqui e na minha rede social. E conclamo você para vir participar junto conosco sobre isso. Vamos ouvir mais, depois eu comento também um pouco mais.